Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Como estão as coisas? Meu nome é Luiz, esposo da Sunamita. Estarei com vocês aqui hoje, realizando o devocional do final de semana, como havia prometido. Pois bem, afinal de contas, já viu aquele ditado que diz assim, fazei tudo que eu falo, né? Mas não faça o que eu faço. Pois bem, Jesus, de certa maneira, também falou essas palavras. Mas a respeito de quem? Pois é, nós vamos meditar nisso hoje, no capítulo 23 de Mateus. Meus irmãos, muito bom estar com os irmãos, tem sido edificante para mim. Lembrando, tece um comentário, tá bom? E se inscreva no canal caso você esteja assistindo o vídeo pela primeira vez. E compartilhe, envie esse vídeo para outras pessoas, que outras pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é muito importante, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra. A palavra do Senhor é mais pura que o mel, é mais doce do que o mel, ela é pura, ela é escudo para aqueles que creem nela. Glória a Jesus. Irmãos, nós vimos nos capítulos anteriores que os religiosos da época, fariseus e saduceus, começaram a questionar Jesus de diversas maneiras. No capítulo 23, o título do capítulo fala o seguinte: Jesus alerta contra os líderes religiosos. E no versículo 13 fala o seguinte: olha, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. O Senhor nos chama não para vivermos uma vida de religiosidade, uma vida religiosa, tá? É bom destacar que essa religiosidade aqui é uma religiosidade falsa, apenas aparente. Então, infelizmente, à época, os fariseus e saduceus, eles viviam uma religiosidade aparente. Porque a verdadeira religião, a palavra religião significa religare, né? É religar. Então, o Senhor Jesus é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela é manifesta em uma pessoa salva, uma pessoa transformada, uma pessoa que tem realmente práticas não aparentes, não como um sepulcro caiado, como nós vamos ver lá na frente, mas uma pessoa que verdadeiramente ama o seu próximo, uma pessoa que verdadeiramente procura em observar os mandamentos do Senhor. O Senhor não nos convida para viver uma vida religiosa, uma vida mentirosa. Então há sim uma necessidade de conversão, há sim uma necessidade de observarmos os preceitos do Senhor. E aqui no versículo 1 ao versículo 12, o Senhor vai fazer um duro alerta contra os líderes religiosos. E aqui eles falam o seguinte, olha, os líderes religiosos, eles estavam impondo coisas muito difíceis às pessoas comuns, fardos tão pesados que sequer eles conseguiam exercer. E o Senhor fala o seguinte, eu vou ler para os irmãos. E aqui o Senhor fala o seguinte, olha, olha lá, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Irmãos, nós estamos observando aqui que Jesus ele te exorta, ele nos exorta a não termos essa mesma conduta, porque os religiosos, eles ostentavam o título de religioso, os fariseus ostentavam os títulos de fariseus, os saduceus ostentavam o título de saduceus, então a glória que eles tinham, já tinham recebido. Então não era realmente uma devoção ao Senhor, não era uma devoção à conversão, a uma vida íntegra para o Senhor. Pelo contrário, era uma devoção sim, mas por status. Eles queriam aparecer, eles queriam serem vistos. Eles eram pessoas orgulhosas, pessoas que tinham
uma vaidade talvez até excessiva. Eles se orgulhavam de serem chamados Rabi, Rabi. Olha só, e o versículo 9 vai falar o seguinte: mas vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. O Senhor nos exorta a sermos chamados de irmãos. Olha que interessante. E o nosso mestre é o Cristo. O nosso Rabi é Jesus. Ele que veio para nos salvar. E é interessante o seguinte, olha só, a lógica do céu é diferente. O maior, ele serve o menor. Versículo 11 fala o seguinte: porém, o maior dentre vós será vosso servo. Aleluia. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, a lógica do céu ela é reversa, não é como a do mundo. A lógica do céu é que, irmãos, é importante lembrar que o próprio Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus Cristo, ele tomou o caráter de servo. Ele se fez servo por nós. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu exemplo de humildade. Então, o maior exemplo que nós devemos seguir é de Jesus. Jesus nos exorta, ele nos ensina a sermos humildes, porque os humildes serão exaltados. E não exaltados serão mais exaltados ainda. Os exaltados já receberam seu galardão. Estão recebendo seu galardão aqui na terra. Mas o Senhor, aleluia, o Senhor nos chama a ter uma vida de humildade, uma vida simples, tá bom? E do versículo 13 até o versículo 36 do capítulo 23, vai vir um duro discurso contra os líderes religiosos. Um duro discurso contra os líderes religiosos. E aqui o título fala o seguinte: Jesus condena os líderes religiosos. E por diversas vezes entre esses versículos, Jesus vai falar o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Depois ele repete: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ai de vós, condutores cegos. Depois ele repete de novo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É um discurso muito duro contra a religiosidade. O Senhor não tem como falar outra coisa senão rechaçar que o Senhor não nos chama para uma vida de religiosidade, mas uma vida de verdade. E um dos versículos que me chama muita atenção é o versículo 27, que vai falar o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Irmãos, infelizmente nós temos que ter muito cuidado a não entendermos, a não inclinarmos para essa falsa religiosidade. Me veio agora à memória a passagem do publicano e do fariseu. E, acho que, salvo engano, Lucas 18 vai falar o seguinte: que subiram dois homens para orar, o publicano e o fariseu. E o fariseu batendo no peito cheio de orgulho: eu sou bom, eu dou o dízimo, eu sigo os preceitos do Senhor. Ei, segura, calma. Enquanto o publicano batia no peito e falava assim: Senhor, me perdoa porque eu sou homem pecador. Nós somos pecadores, irmãos. Quem de nós, né, não tem que acertar em algo, não tem que liberar perdão às vezes com um parente, não tem que mudar um pouco a postura. Às vezes nos iramos, às vezes proferimos palavras duras aos nossos próximos. Então nós estamos em um processo. Nós somos carecedores da graça de Jesus. Nós somos dependentes da graça de Jesus. E o Senhor, ele, encerrando essa parte do capítulo, fala o seguinte: serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Para encerrar, ele fala o seguinte: portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis da cidade em cidade. Foi o que aconteceu. Então, houve sim o estabelecimento da igreja após a assunção de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e
houve sim perseguição e foram esses religiosos que assassinaram e mataram muitos, tá bom? Por fim, no versículo 37 e 39 vai falar o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, tu não quiseste. Ei, que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Pois bem, irmãos, aqui se encerra esse devocional. Que Deus possa falar mais do seu coração e encerra falando, né, Jesus lamentando por Israel, porque Jesus veio para o que era deles, mas o que era deles, eles não receberam Jesus. Por isso a salvação veio a nós, gentios. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas eles encontrarão, nós estudaremos aqui nesses devocionais, mas essas escamas que hoje estão nos olhos dessas pessoas cairão e eles reconhecerão que Jesus, Ele é o Senhor dos Senhores. Se inscreva no canal, deixe um comentário, dê sua opinião, o que os irmãos estão achando da forma como nós estamos levando, e que Deus possa falar mais ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe.